Esse podcast é apresentado por Tivo, tecnologia para transformar, com o patrocínio de WatchGuard, segurança inteligente de forma simples. A gente consegue classificar mais de 2 milhões de códigos maliciosos toda semana. Então, assim, 2 milhões de tentativas de pequenos códigos, de malwares que estão tentando invadir o computador de alguma forma. A gente consegue detectar e bloquear isso e colocar isso na nossa biblioteca e transformar isso numa assinatura de vacina para que o nosso usuário fique protegido em relação a isso, né? 66% das empresas já enfrentaram algum tipo de tentativa de ataque cibernético, né? Desses 66% das empresas, 63% delas tiveram algum tipo de exposição de dados. E desses 63% dessas empresas que sofreram exposição de dados, 25% delas acabaram indo à falência. Preocupações na área técnica ao longo do tempo, elas vão mudando, né? Elas vão trocando, né? Tem um momento que a preocupação é uma, tem um momento que a preocupação é outra. Nos últimos anos surgindo esses novos ataques ali de vírus que pedem resgate, né, que criptografam a máquina e pedem resgate. Isso mudou muito a preocupação das equipes de TI em se proteger desse tipo de coisa. A introdução desse episódio aqui não é para te assustar, mas para te deixar consciente. Nosso trabalho, obviamente, não é por medo, né, nas pessoas, mas justamente mostrar o que está acontecendo, né? Quem disse isso foi o Denis Brach. Eu sou Country Manager da WatchGuard aqui no Brasil, então eu respondo pela operação comercial da empresa aqui. Então toda a estratégia comercial, toda a parte de vendas, o time de vendas, vamos dizer assim, eu sou o head do time de vendas da empresa. E eu cheguei aqui nesse momento hoje da minha carreira, assim, passando por grandes outras empresas também de segurança. Então já tenho uma experiência aí de alguns bons anos nessa área de segurança especificamente, muito forte na parte de endpoint, né? Que, aliás, é o nosso assunto do episódio de hoje. E quem também está aqui é o Vinícius, mas que tal a gente deixar ele mesmo se apresentar? Bom, meu nome é Vinícius Batistella, então eu sou analista de projetos focado em segurança na Tivo, né? Minha principal função é atuar em instalação e suporte a firewall de rede que a gente trabalha, também com a segurança de endpoint, né? Com as soluções da Panda. E meu dia a dia basicamente é fazer o atendimento aos clientes, a suportes, né, de demandas dos clientes, e também ajudar o time comercial fazendo nas dúvidas técnicas, né, na hora de fazer as ofertas ali para os clientes. Pronto. Agora, com todo mundo apresentado, a gente já pode começar. Na verdade, peraí, que nesse episódio a gente tem um convidado. Alô? Alô, é o Norton? Oi, sim. Ele veio para contar uma experiência dele sobre o assunto de hoje, que é o endpoint. Eu sou o Norton, atualmente sou gerente de TI aqui da Calçados BBC, né? A gente é uma empresa de calçados, indústria, né? Calçadista. E aí com mais de 30 anos de mercado, uma das líderes, né, do segmento no país. A gente tem... é uma empresa que ela investe bastante em tecnologia. A tecnologia não é considerada um custo aqui na empresa, né, e sim um investimento. Então, a gente tem incentivos assim, bem legais para cuidar realmente do nosso parque, né, que ele é um parque consideravelmente grande hoje, né. A gente está aproximadamente 170 computadores com o Panda rodando hoje, né, entre servidores, enfim, estações de trabalho. Agora sim, vamos lá para mais um episódio do podcast A Vida é Mesmo Digital, simplificando a segurança da informação, para falar sobre segurança da informação de um jeito simples, mas não simplista. Para você entender a importância desse tipo de segurança, assim como já entende a necessidade de fazer um seguro de carro ou ter fitas antiderrapantes na escada da sua empresa, por exemplo. Seguranças diferentes, né? Mas ambas são seguranças necessárias. Tá me entendendo? Vamos juntos e eu te explico melhor no caminho.
mas especificamente do endpoint, né? O que seria um endpoint? É aquele computador que está em cima da mesa, é o servidor, né? Vamos dizer assim, são os pontos finais ali que tem a interação com o ser humano, tal, muitas vezes, entendeu? Então, basicamente isso. Se a gente está falando em se proteger, é porque existem perigos, riscos e ameaças, certo? Certo. Mas o que a gente aprendeu com os outros episódios é que se protege melhor quem conhece o seu inimigo. Então deixa o Denis te dar um panorama de como funcionam os vírus ou ameaças mais comuns que existem por aí no mundo cibernético. Então, até para te contar um pouco mais sobre a história disso, né? Antigamente, o que os hackers eles queriam, né? Eles queriam ser pessoas famosas, né? Então tinha aqueles primeiros ataques de vírus, né? Que chamava I Love You, cada um tinha um nome diferente, mas eles queriam ter fama, eles queriam mostrar o nome deles, então esse era o principal motivo. Né? Com o passar do tempo, os ataques começaram a ter fins mais lucrativos, né? E eles querem ficar cada vez mais escondidos, né? Então eles não querem ser descobertos. Eles não querem que você saiba que invadiu o seu computador pessoal, ou seja, da sua empresa, o seu servidor. Então, eles querem entrar lá, ficar escondidinho, quietinho, recolhendo os dados necessários. Aí tem alguns tipos de ataques. Eu não vou falar os nomes aqui, que é tudo nome americano e aí vai confundir mais o pessoal. E a gente também não quer fazer propaganda para os hackers, né? Ransomwares e blá, 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 blá. Mas, basicamente, os principais hoje, e os mais, vamos dizer assim, os mais problemáticos, acho que para as pequenas e médias e também grandes empresas, são os ataques de ransomware, porque eles são muitas vezes ataques onde não existe uma vacina de assinatura ainda feita para aquele tipo de malware, e a função dele é basicamente sequestrar os seus dados e depois a empresa bloquear o seu acesso a esses dados e te pedir um resgate. Né? Então isso acontece desde escritório, né, consultório de dentista, advogado, até gigantescas empresas. Se ele está dizendo isso, é porque ele sabe como isso funciona, os impactos que pode causar numa empresa. Infelizmente, tem muita gente que não se preocupa e não prioriza a segurança dos dados e aí depois, como se diz no popular, chora sobre o leite derramado. Eu tive uma situação dessa exatamente assim. A minha dentista sabe que eu trabalho nessa indústria, né? E ela me ligou um dia desesperada dizendo: olha, sequestraram os meus dados, eu não tenho mais acesso à minha agenda, não tenho acesso às minhas informações. Quer dizer, para ela aquilo é super crucial. Né? E tudo bem, ela achou algumas alternativas, ela não tinha uma proteção eficiente, mas ela teve que, né, fazer todo aquele reagendamento, ela perdeu muita coisa, tal. Então o que acontece? Os hackers, né, os bandidos, eles sabem disso. Então eles te cobram resgate. Obviamente que ninguém vai cobrar 10 milhões de reais da dentista, né, porque ele sabe que ela não vai conseguir pagar. Mas ele pode cobrar lá 5 mil reais. E às vezes o dentista fala: putz, estou dando um exemplo pro dentista, coitados, não é que não só acontece com eles, né? Mas às vezes eles podem falar: nossa, vou pagar, entendeu? E muita gente paga. Teve uma pesquisa também que foi feita há um tempo atrás, acho que foi em 2016, se não me falha a memória, 2017, onde já diziam que o crime cibernético movimenta mais dinheiro hoje em dia que o tráfico de drogas. Então, para você ter uma ideia do nível de monetização que esses caras conseguem chegar. As pessoas, às vezes, elas, por descuido, por desconhecimento, né, acabam não lendo direito uma coisa que elas receberam ali, já clicam, já vão entrando, não se importam muito em dar ok, até chegar em algum lugar que elas veem alguma informação. Mas nesse processo, talvez alguma coisa já executou ali na máquina dela, né? Então, basicamente, o que eu diria é o seguinte: existe a proteção básica, existe lá vamos dizer assim, o negócio que todo mundo deveria ter no computador de uma empresa, que seria um antivírus básico, né? Então, uma proteção contra ataques que a gente chama de ataques conhecidos, vamos dizer assim. Por que ataques conhecidos? Porque o antivírus ele é baseado na assinatura de vacina. Então existe um recolhimento daquilo que a empresa sabe que é perigoso, já existe vamos dizer assim, já existe uma vacina para aquilo, né? Já foi reconhecido aquilo, e aí coloca-se lá numa lista onde que, se aquilo aparecer de novo, é detectado e bloqueado.
E aí isso vai se somando num catálogo gigante. Imagina, toda semana 2 milhões de novos tipos de códigos maliciosos. A gente vai catalogando isso através de um processo de inteligência artificial. E aí aquilo vai gerando uma assinatura de vacina. Então o cliente ele paga pelo seu antivírus, onde ele tem disponibilizado aquele leque gigantesco de vacinas. Então isso eu chamaria de proteção básica. Quer dizer, tudo isso, para você ter uma ideia, é a proteção básica. Só que isso não é mais suficiente hoje em dia. Né? As pessoas que acham, pô, mas eu tenho um antivírus aqui. Né? Muita gente, às vezes, até coloca um antivírus gratuito na própria empresa. Quer dizer, a pessoa achando que está protegido nesse sentido. Não está, porque hoje em dia os grandes ataques, os ataques que são bem direcionados, né, e com intenção financeiramente, são esses que eu comentei. Ataques de ransomware, principalmente os ataques que são, que a gente chama de zero day, que são aqueles ataques que são novos, que não existe vacina já pré-assignada para aquilo. Então, o antivírus não vai pegar, o antivírus comum não vai pegar, porque ele nunca foi catalogado. E às vezes ele encontra uma janela de tempo até ser catalogado e já invadiu o seu servidor, já invadiu os seus computadores, está feita a desgraça. A segurança de TI, né, a segurança da tecnologia, ela é algo que ela não pode vir sozinha, ela não pode vir, tu não pode atuar somente em uma frente, né? Tu tem que ter um conjunto de medidas, um conjunto de ferramentas que, trabalhando em conjunto, elas vão tentar te garantir a segurança e mesmo assim não vão conseguir te garantir 100%. Mas, além do antivírus, é muito importante também manter os teus computadores atualizados, né, com atualizações tanto do sistema operacional, se for o Windows, enfim, e também de outros aplicativos, outros softwares que sejam utilizados, manter todos eles atualizados para garantir que não tenha nenhuma vulnerabilidade que possa ser explorada, né, que possa causar algum transtorno ali, um firewall para proteger a entrada e saída de internet, para atuar nessa parte da rede também. Quer se proteger melhor? Quer deixar sua empresa mais segura contra esses ataques que buscam essa janela de tempo? Então, nesse caso, existe uma solução superior, que a gente chama de EDR, né? Que é Endpoint Detection Response, que é uma solução que a gente tem uma tecnologia que busca barrar esse tipo de situação. Através de uma camada extra de segurança, de proteção, a gente consegue proteger também contra aqueles ataques que a gente chama de zero day, né? Que é onde não tem ainda uma vacina de assinatura criada. E uma outra coisa importante também é uma conscientização das pessoas, né? Um trabalho também com as pessoas, para que as pessoas desconfiem de algumas coisas, né? Um e-mail que tem ali um link para fazer algum acesso, que elas desconfiem antes de clicar naquele link. Se clicar naquele link e pedir para executar, para abrir algum programa no computador, que elas desconfiem também disso e não abram esse programa. Então, é importante também esse trabalho de conscientização interna nas empresas e até nós mesmos em casa, de tomar esses cuidados, né? De não sair também acessando qualquer coisa. Já que a gente falou em ter consciência da importância dessa segurança e também nas boas práticas, acho que é a deixa perfeita para chamar aqui o Norton, da BBC. A segurança da informação aqui na empresa ela sempre foi um assunto bem importante, assim, né, tratado com bastante cuidado pela área de TI, né? Nesses últimos anos aí tem crescido, principalmente agora com a questão da pandemia, com muita gente trabalhando em home office, né? Também o número de ataques que tem aumentado, de softwares assim maliciosos que se comportam de maneira nova, né, no mercado, muito mais inteligente, né? Então a gente viu a necessidade de também precisar de uma ferramenta um pouco mais inteligente do que a gente vinha utilizando, né? A gente vinha usando uma solução de antivírus tradicional aí, e a Ativo ofereceu para a gente o Panda como uma ferramenta inovadora no modo de fazer análise das ameaças, né? Ela detectar
o comportamento de tudo que está acontecendo nas estações, né? Ela não analisa só quando eu vou executar, por exemplo, um software, um programa, ela não age só em cima do executável que está sendo startado naquele momento da máquina, né? Ela consegue fazer um monitoramento no comportamento de coisas que estão acontecendo em tempo real. Então, a partir das recorrências identificadas pelo programa, a equipe consegue tomar as decisões mais focadas no que é necessário naquele momento. Exatamente, como por exemplo o ransomware, né? Que ele fica executando, ele fica processando, criptografando arquivos, então ele tem uma ação suspeita, né? E o Panda, ele identifica essas ações suspeitas. Para que não aconteça de se perceber a presença do malfeitor só depois que ele já conseguiu tudo que ele queria. Exatamente, ou se o antivírus, por exemplo, não detectou no start a ameaça, né? No que ela foi startada, depois ele não pega mais, né? E esse cara ele fica monitorando, o Panda ele fica monitorando as ações mesmo dentro da máquina e bombardeando avisos pra gente, assim, tal máquina tá acontecendo tal coisa em tal arquivo e o Panda bloqueou. Então ele deixa essa gestão na mão, inclusive, da gente, né, de liberar aquela ação ou bloquear ela definitivamente, né? Você que está nos ouvindo aqui no podcast deve estar pensando, nossa, mas isso deve ser muito complicado de usar, né? E caro também. Negativo. E não sou eu que estou dizendo, é o Norton. Logo na primeira apresentação que a Ativo fez para nós, a gente se surpreendeu assim, com a quantidade de recurso e como era simples. A instalação também é rápida, é prático, e a quantidade de informações que a gente tem a partir da instalação é absurda, assim, né? Por exemplo, a gente faz a instalação do Panda em uma estação de trabalho, ele já manda uma relação, por exemplo, de pontos vulneráveis daquela estação para a gente. Tá faltando atualização do patch de segurança de tal software, o Windows está desatualizado. Enfim, ele faz uma varredura na máquina, manda uma série de pontos que podem ser vulneráveis naquela estação para a gente, e com um clique assim a gente consegue resolver o problema, mandar atualizar um patch, mandar corrigir um programa. Enfim, é muito simples, muito simples. Digamos assim, o nosso trabalho com o antivírus aqui na empresa, ele aumentou porque a gente dá muita atenção para o antivírus agora. Antes a gente praticamente não tinha trabalho com antivírus porque simplesmente ele estava instalado na máquina e estava parado lá. Mas também não estava sendo tão eficaz quanto poderia ser. Exatamente, agora ele nos mune de informações, né? E a gente consegue ter ações assim o tempo inteiro em todo o nosso parque, melhorando a segurança que antes a gente não enxergava, né? Mas acho que tentando trazer uma linguagem bem mais fácil para as pessoas entenderem, é justamente isso, fazendo um paralelo realmente a uma doença mesmo, né? Você tem que estar vacinado para você não pegar um resfriado, por exemplo. Mas existem novos resfriados chegando, né? Existiu a Covid, vai saber o que vai existir daqui 30 anos, entendeu? Quer dizer, então na área de cyber a gente consegue se antecipar a esse movimento e já criar proteções para que isso não aconteça. E vamos agora para o assunto inevitável, os impactos da pandemia na segurança da informação, dos endpoints. Afinal, o nome desse podcast é A Vida é Mesmo Digital. E essa foi uma das maiores certezas que a gente teve e se flagrou nesses últimos meses. Olha, eu acho que a tendência realmente é continuar esse movimento do digital, né? Então isso cada vez mais vai fazer parte da nossa vida e tudo mais a gente vai conseguir fazer cada vez mais digitalmente, vamos chamar assim, né? Nem toda empresa tinha como pegar um computador da própria empresa e disponibilizar para o colaborador levar para sua casa para trabalhar, né? Então, os computadores da empresa tem normalmente a empresa tem um maior controle, tem políticas de segurança, tem um software de segurança ali, mas isso não aconteceu em todos os casos. Em muitos casos foi necessário que o colaborador usasse o seu computador pessoal, né, o seu computador de casa ali. Muitos casos até de um colaborador que nem tinha um computador, teve que pegar emprestado o computador do filho, que também usava para jogo, por exemplo. E esses computadores a empresa não tem controle, né? Então, nesse sentido, ficou um pouco mais complicado garantir essa segurança, mas o que acabou sendo feito foi tentar limitar o máximo o que essas pessoas de casa conseguiam acessar na empresa, né? Então, faz o acesso remoto de casa na empresa, mas limitado a somente acessar aquele sistema que a pessoa precisa para trabalhar, para garantir um mínimo de acesso e que, caso aconteça qualquer coisa através desse caminho, também que fique restrito,
né, a apenas um computador da empresa, um servidor da empresa, ou algo nesse sentido. Mas aí teve outras empresas que provavelmente, por já priorizarem esse tema, estavam prontas. E aí a gente tem a diferença da empresa que pensa na TI como um investimento, né? A hora que precisou, a TI tinha estrutura, estava preparada, né, para receber o que fosse, para atender o desafio que fosse preciso, né? Que bom receber a sua ligação aqui na Calçadas BBC. E eles trabalhavam como se eles estivessem aqui dentro da empresa, né? Eles tinham um computador pessoal deles e a partir daí a gente montava uma conexão remota aqui para o nosso servidor e do nosso servidor a gente conectava eles na estação de trabalho que eles costumam trabalhar no dia a dia aqui na empresa. Então era como se eles estivessem aqui, só que com conforto e segurança de casa, Exatamente. acessando os dados que eles precisavam, relatórios, etc. Exatamente, inclusive impressão, se eles precisassem imprimir alguma coisa para algum colega aqui da empresa pegar, eles conseguiam imprimir na impressora local aqui dentro da fábrica, né? Era realmente como se eles estivessem aqui no dia a dia, só não estavam presencialmente, né? Agora, uma coisa importante também, que é outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe, foi, principalmente desse ramo da parte de ciberseguridade, né, da parte comercial, ela trouxe algumas flexibilidades na forma do consumo da segurança, né? Então, acho que isso é interessante. Antigamente, a venda do produto de segurança era feita muito anual ou trianual, né? Você comprava uma licença de 3 anos e tal. O que a pandemia nos mostrou, né? Que, obviamente, esse reflexo econômico, ele é muito forte, né? As incertezas são muito grandes. Então, hoje o empresário ele não sabe, putz, mas eu vou ter que investir aí 1 ano na proteção da minha empresa, isso custa caro. E 3 anos, né? Às vezes ele tinha um licenciamento de 3 anos, porque a gente faz licenciamento para 3 anos. Putz, mas custa caro, eu não sei o que vai acontecer amanhã, será que eu gasto meu dinheiro, será que eu seguro isso, porque eu não sei como é que vai ser. Então, pensando nisso, né, a WatchGuard tem um modelo que a gente chama de MSP, que é um modelo de subscrição mensal da segurança, que é muito legal. Então, você consegue fazer uma subscrição dessa parte de endpoint e pagar ela mensalmente. Então, hoje minha empresa tem 30 funcionários, estou dando um exemplo aqui, né? Então você não precisa comprar muitas vezes 30 licenças de segurança para 3 anos ou para 1 ano. Não, eu quero começar com 30. Mês que vem as coisas estão melhores, putz, passei para 35, você coloca mais 5 e vai pagando por 35. E aí você paga isso, aí daqui a 6 meses, sei lá, vem uma outra onda maluca aí de Covid, a empresa passa por uma dificuldade, de 35 funcionários cai para 15. Você diminui para 15. Então você preservou seu caixa, você não precisou gastar aquele dinheiro que para você era essencial para outras coisas muitas vezes, mas pelo menos manteve a segurança. Entendeu? E isso é super essencial. E aí tem parceiros nossos que são craques em fazer esse tipo de situação. Ativo, por exemplo, é um parceiro que sabe fazer muito bem esse tipo de negócio. O principal papel da TI hoje é garantir que amanhã aconteça o desastre que acontecer, a TI mantém a empresa funcionando, né? A TI mantém a vida da empresa, digamos assim. Seja esse desastre uma pandemia, que a gente precisa mandar todo mundo se proteger e trabalhar em casa, ou uma ameaça de um vírus, por exemplo. Aconteça o que acontecer, amanhã a empresa tem que estar funcionando. Esse é o nosso pensamento dia a dia, a gente não quer esperar acontecer, né? E eu acho que se eu posso deixar uma dica aí, se é que o pessoal já não sabe, né? É isso, a gente tem que estar preparado para tudo e boa parte aí da saúde da empresa no dia de amanhã depende de uma boa qualificação da TI, digamos assim, né? É muito ataque acontecendo, é muita tentativa de ataque acontecendo, a gente consegue bloquear muita coisa, mas o empresário justamente tem que também ter as ferramentas, né? Tem que ter um investimento necessário para que mantenha ali a tranquilidade e possa dormir de cabeça tranquila sabendo, olha, estou protegido, entendeu? Então acho que a WatchGuard consegue tratar isso muito bem. Então eu acho que a prevenção é tudo e os empresários, né, têm que encarar isso realmente como um investimento para o negócio deles, que nem eu comentei nas estatísticas. Né? E aí, aprendeu bastante? Porque eu aprendi. Este foi mais um episódio do podcast da série A Vida é Mesmo Digital, simplificando a segurança da informação. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente. Então procura aí e segue gratuitamente para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo.
Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Castbox ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. A assessoria de produção foi da Monique Ávila, a quem eu agradeço demais. Até a próxima. Tchau! Esse podcast é apresentado por Tivo, tecnologia para transformar, com o patrocínio de WatchGuard, segurança inteligente de forma simples.